O CGI ou imagens geradas por computador mudou para sempre o mundo do cinema. Desde sua introdução, o CGI permitiu que os cineastas criassem mundos e personagens que antes eram inimagináveis. A evolução dessa tecnologia não apenas revolucionou os efeitos visuais, mas também abriu novas possibilidades narrativas e artísticas. Neste vídeo, vamos explorar como o CGI transformou a indústria cinematográfica, tornando-se uma ferramenta essencial em produções modernas. Tron foi um dos primeiros filmes a utilizar CGI de forma significativa. Embora rudimentar para os padrões atuais, seu uso de gráficos computacionais impressionou o público e pavimentou o caminho para o desenvolvimento de tecnologias mais avançadas. O filme utilizou CGI para criar ambientes digitais, algo inédito na época, e trouxe uma nova estética para as telonas, influenciando o futuro dos efeitos especiais no cinema. Jurassic Park de 1993, dirigido por Steven Spielberg, marcou um divisor de águas no uso do CGI para criar criaturas realistas. A criação dos dinossauros, que combinava CGI com animatrônicos, redefiniu o que era possível em termos de efeitos visuais. O realismo dos dinossauros impressionou o público e demonstrou que o CGI poderia criar seres críveis e imersivos, consolidando sua presença nos blockbusters. Em 1995, a Pixar lançou Toy Story, o primeiro filme de animação totalmente feito com CGI. A criação dos brinquedos falantes, com personalidades distintas e um mundo vibrante, conquistou o público de todas as idades. Toy Story não apenas revolucionou a animação, mas também mostrou que o CGI poderia ser usado para contar histórias emocionantes e impactantes, abrindo portas para um novo gênero de filmes animados. Matrix de 1999 trouxe inovações tecnológicas como o uso de CGI para criar o icônico efeito Bullet Time. A cena em que Neo desvia das balas em câmera lenta se tornou uma referência no cinema de ação. O filme misturou CGI com técnicas práticas, criando uma estética visual única que revolucionou os filmes de ficção científica e ação. A inovação em efeitos visuais se tornou parte integral da narrativa do filme. A trilogia de O Senhor dos Anéis, dirigida por Peter Jackson, elevou o uso do CGI para novos patamares, especialmente com a criação do personagem Gollum. Utilizando captura de movimento, o ator Andy Serkis trouxe vida a Gollum, que foi inteiramente criado em CGI. Essa técnica de captura revolucionou a maneira como personagens digitais foram integrados à narrativa e tornou-se uma ferramenta fundamental no cinema moderno. James Cameron revolucionou o cinema mais uma vez com Avatar de 2009, utilizando CGI e tecnologia 3D de maneira nunca vista antes. O mundo de Pandora, com suas paisagens exuberantes e criaturas exóticas, foi completamente criado por computador. Avatar tornou-se o filme de maior bilheteria da história e mostrou o potencial do CGI não apenas para criar mundos fantásticos, mas também para envolver o público em uma experiência cinematográfica imersiva. O filme Gravidade de 2013, dirigido por Alfonso Cuarón, utilizou CGI para criar um ambiente espacial ao redor dos personagens. A maior parte das cenas no espaço, incluindo a falta de gravidade, foi simulada com CGI, criando uma sensação realista de imersão. O filme foi amplamente elogiado por sua precisão visual e pelos efeitos realistas, mostrando que o CGI poderia replicar com precisão ambientes inacessíveis para filmagens reais. Os Vingadores de 2012 consolidou o uso massivo de CGI para construir o vasto universo cinematográfico da Marvel. Desde os efeitos dos poderes dos heróis até as grandiosas cenas de batalha, o CGI se tornou uma ferramenta indispensável para a criação de cenários e personagens fantásticos. A combinação de cenas reais com efeitos visuais elaborados transformou os filmes de super-heróis em eventos cinematográficos de grande escala. Em Interestelar de 2014, o diretor Christopher Nolan utilizou CGI para criar representações científicas precisas de buracos negros e viagens espaciais.
Em colaboração com cientistas, Nolan criou o efeito visual do buraco negro de forma tão realista que foi elogiado pela comunidade científica. O CGI permitiu a criação de fenômenos cósmicos complexos que jamais poderiam ser filmados de outra maneira. Em Planeta dos Macacos, o confronto de 2014, o CGI foi utilizado para dar vida aos macacos protagonistas, liderados por Caesar. Mais uma vez, a captura de movimento se destacou, com Andy Serkis interpretando o líder dos macacos de forma impressionante. O CGI avançado permitiu que os animais fossem extremamente realistas, tanto em suas expressões quanto em seus movimentos, criando um vínculo emocional com o público. Em Rogue One, uma história Star Wars de 2016, o CGI foi utilizado para ressuscitar digitalmente o ator Peter Cushing, falecido décadas antes. O personagem Grand Moff Tarkin, recriado digitalmente, interagiu com os outros atores como se fosse real. Embora tenha gerado debate sobre os limites éticos dessa tecnologia, o feito demonstrou a capacidade do CGI de trazer à vida personagens que não poderiam ser representados de outra forma. Ao longo de toda a saga Harry Potter, o CGI desempenhou um papel crucial na criação de criaturas mágicas e feitiços. Desde o dragão em O Cálice de Fogo até a transformação de Voldemort em Relíquias da Morte, os efeitos digitais foram essenciais para dar vida ao mundo bruxo. Os filmes de Harry Potter se tornaram um marco na integração de CGI com cenas filmadas em locações reais. A versão de 2019 de O Rei Leão foi criada inteiramente com CGI, apesar de ser comercializada como live action. Cada animal e cenário do filme foi gerado por computador, criando uma experiência visual extremamente realista. O uso de CGI em um filme sem atores reais marcou um novo patamar na capacidade dos efeitos visuais de criar mundos completamente digitais, mas com uma aparência naturalista. Embora Mad Max, Estrada da Fúria de 2015, tenha utilizado muitos efeitos práticos, o CGI teve um papel importante em aprimorar as cenas de ação. O diretor George Miller combinou efeitos práticos com CGI para criar perseguições insanas e explosões épicas. Essa mistura criou uma estética visual intensa e vibrante, onde o CGI não apenas serviu para criar novas realidades, mas também para intensificar cenas já gravadas. Nos últimos anos, a realidade virtual e aumentada também se beneficiaram do CGI, permitindo que os filmes interajam com o público de maneiras imersivas. Tecnologias como VR, realidade virtual, têm sido usadas para criar experiências cinematográficas em 360 graus, enquanto a realidade aumentada trouxe interatividade para o cinema. O CGI está na base dessas tecnologias, que continuam a expandir os limites do que pode ser criado e vivenciado. O CGI não apenas transformou o presente do cinema, mas também traçou um caminho promissor para o futuro. Novas técnicas de inteligência artificial e renderização em tempo real já estão sendo aplicadas em filmes e séries. Com o uso de CGI cada vez mais acessível e eficiente, o cinema digital se tornou uma parte fundamental da indústria, e o que antes parecia impossível, agora está ao alcance dos diretores e criadores. Desde os primeiros experimentos em filmes como Tron até as criações digitais avançadas em Avatar, o CGI mudou a maneira como vemos e fazemos cinema. Essa tecnologia transformou o impossível em realidade, abrindo portas para narrativas mais criativas e visuais impressionantes. O CGI não apenas redefiniu os padrões da indústria cinematográfica, mas também permitiu que os cineastas explorassem suas visões de forma ilimitada. Até a próxima!